Olá pessoal, bem-vindos ao Maioridade Podcast, nosso bate-papo semanal sobre envelhecimento saudável e longevidade. Eu sou o Ricardo, sou produtor desse podcast, junto com o Beto, que é diretor da Clínica Maioridade e especialista em gerontologia e longevidade. O nosso podcast de hoje é sobre um assunto que a gente já falou em outros podcasts, mas ele sempre permeia, mas ele nunca foi exclusivo sobre o assunto que a gente vai falar hoje. O assunto é sedentarismo. Antes da gente começar, eu quero pedir a gentileza que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem um comentário, podem colocar sugestões nos comentários que a gente vai ler e vai olhar todas as sugestões. O comentário faz a gente chegar para mais, faz o YouTube distribuir a gente para mais pessoas. O nosso podcast hoje, Beto, sedentarismo, a gente quero tentar fazer algumas reflexões com você mais profundas sobre o tema, descobrir porque esse tema é tão pertinente e presente na vida das pessoas, e por que as pessoas não conseguem superar algumas crenças limitantes que impedem as pessoas, todos nós, de ter uma vida mais plena e saudável, né? Antes de começar, eu queria dar uma definição de sedentarismo que a própria OMS considera. Sedentários adultos entre 18 e 60 anos, quando esses não realizam ao menos 150 minutos semanais ou 30 minutos 5 vezes por semana de atividade física leve a moderada. O Colégio Americano de Medicina do Esporte também define esses padrões entre 15 e 16 anos, 150 minutos por semana, 5 vezes por semana, durante 30 minutos de atividades leves, ou atividades intensas, pelo menos 3 vezes por semana, durante 20 minutos. Eles têm mais essa recomendação, né? O colégio americano também é entre 15 e 60 anos, né? Não entre 15 e 16, 15, como você falou. Eu falei 15 e 16? Falou. Não, 18 e 60 anos. Ah, tá, ok. Eu vou começar, antes de a gente entrar mais nesse tema, eu vou começar com uma provocação. Eu quero pensar duas historinhas aqui, eu anotei as historinhas. Duas pessoas de 70 anos, uma faz exercícios regulares, todos os dias, seguindo as recomendações mínimas, se alimenta bem, dorme bem, tem uma vida social ativa, tem objetivos. E a outra não faz exercício, come errado, dorme mal, tem uma vida social de isolamento. Qual dessas pessoas tem melhor qualidade de vida? Eu acredito que 100% das pessoas vai falar que é a primeira, não tenha dúvidas, né? Se todo mundo sabe das recomendações, por que mesmo sabendo as pessoas continuam sendo sedentárias? Você quer que eu responda? Você fez uma reflexão. Você está levando uma reflexão para todas as pessoas. É uma reflexão. Primeiro, né, Ricardo, olá, que bom estar aqui de novo, né? Mais um bate-papo, olá pessoal. Muito bom começar mais um podcast. Eu acho que esse tema é um tema muito importante porque ele é um tema que nos ajuda a compreender muito sobre o que é o tal do envelhecimento ativo, envelhecimento funcional ativo, envelhecimento saudável, envelhecimento exitoso, longevidade saudável, enfim, o que nome a gente queira dar, né, para essa condição de vida. Essa reflexão que você fez, eu acho que ela pode ser ampliada porque é muito comum aqui, né, no nosso dia a dia, aqui na clínica, quando a gente vai explicar alguma coisa para as pessoas, normalmente elas dizem, eu já sei isso, eu já sei aquilo. E é até engraçado, né? Porque se você já sabe, então, por que você não coloca em prática isso? E acho que isso tem muito a ver com essa ideia que a gente tem de já saber todas as coisas. E na medida que a gente envelhece também existe, né, cada vez mais essa ideia que a gente sabe mais coisas ou que a gente deveria saber todas as coisas porque nós envelhecemos. E acho que é um erro também do próprio indivíduo que envelhece porque
Eu acho que na medida que você envelhece, na mesma medida em que você estuda uma verdade é absoluta. Quanto mais você estuda, menos você sabe né, sobre aquilo que você está estudando e menos você sabe sobre o resto. E na medida que você envelhece, também você sabe menos coisas porque você experiencia menos coisas. Essa é uma trajetória natural do envelhecimento. As pessoas deixam de experimentar, inclusive elas se acomodam e se confortam e até se desculpam, né? Tem essa condição de dizer, eu não preciso fazer isso porque eu já tenho idade, então para que eu vou fazer isso agora? E muitas pessoas aqui na clínica mesmo, né, no dia a dia, dizem, por que você quer que eu mude agora minha forma de sentar, minha forma de dormir, minha forma de comer? Se eu já tenho 70 anos, o que você quer que eu faça? Você quer que eu modifique agora? Eu digo sim, eu quero que você comece Seria a pensar. bom, né? Seria bom, porque se você estivesse... Exatamente. E uma das questões importantíssimas, acho que até essa questão faz, né, a gente refletir a vida né, a vida deve ser uma constante evolução. Se você tem capacidades e se você tem condições, ou seja, se você tem as ferramentas para evoluir, por que você não vai evoluir? Claro, você pode ter a opção de não querer fazer nada, é uma opção. Você pode ter a opção de não querer ter uma vida ativa, você pode querer ter a opção de não dormir bem, de não comer bem, de não adotar hábitos saudáveis, mas também você não pode culpar o envelhecimento por conta disso. Isso vai ter um preço, né? Isso Isso é fato. Essa comparação de duas histórias de pessoas, a gente sabe que uma vai ter não é que as duas podem estar com a mesma idade e aparentar fisicamente algumas coisas comuns, mas eu acho que esses anos finais vão ser muito mais difíceis para quem não tem essa sequência saudável na vida. Né? A nossa preocupação muito dessa longevidade saudável, as pessoas podem até não compreender muito bem isso, mas a nossa preocupação maior exatamente são com esses anos a mais que nós temos de vida e como a gente vai vivê-los. Obviamente, quando eu penso em prevenção, eu começo a pensar muito antes. Então, quando eu penso em prevenir ou quando eu penso em me preparar, não vamos falar, né? Eu vou me preparar para chegar bem aos 70, aos 80 e aos 90. Como que eu vou me preparar? Eu preciso, obviamente, na medida em que eu sei que meu corpo envelhece, que ele vai perdendo capacidades, eu preciso me cuidar muito mais. Isso é uma ação consciente e volitiva, tem que ser própria da pessoa. E, obviamente, muitas pessoas não vão se preocupar com isso. Muitas pessoas não vão nem ter acesso a esse tipo de informação e muitas pessoas vão ter, como você disse, crenças limitantes que vão impedi-las de agir em prol da sua própria saúde. A saúde está muito relacionada com uma atitude de autocuidado. Diferentemente do que nós somos habituados, né, até por conta... da não educação em saúde, porque nós não temos uma educação em saúde, nós somos habituados a pensar que eu vou procurar o médico quando eu estiver doente, ou eu vou me cuidar quando eu estiver doente para eu melhorar. Só que, obviamente, quando eu sou jovem e tenho uma doença e melhoro, tenho uma gripe, uma coisa simples, uma gripe e melhoro, tenho uma fratura lá jogando futebol, entorce e melhoro, na medida que eu envelheço, isso não vai se dar da mesma forma. As consequências mesmo de uma gripe, as consequências de uma queda, as consequências da tua glicemia elevada na velhice são diferentes das consequências dessa mesma condição quando você é mais jovem. E, obviamente, se eu quero pensar do ponto de vista da gravidade do quadro, das doenças que eu vou ter no envelhecimento, ou mesmo das perdas que eu vou ter no envelhecimento, eu tenho que pensar no que nós chamamos de contínuo, do envelhecimento ser um contínuo. E esse contínuo, né, que começa na medida em que nós nascemos, mas que não se apresenta de forma significativa, senão a partir lá dos 30 anos, 35 anos, que é quando a gente começa de fato a ter sinais de que o envelhecimento bate a nossa porta. Se a gente não começar a pensar nessa idade
se a gente não começar a pensar aos 40, aos 50, quando eu chegar aos 70, aos 80, aos 90, eu vou estar, na verdade, fazendo o manejo da catástrofe. Sim. Tá certo? Tá minimizando os danos, problemas, os né? problemas. Óbvio, então o que acontece? A gente não estava acostumado a pensar em educação para a saúde. Educação para a saúde faz hoje a gente pensar em escolhas conscientes. E as recomendações são recomendações. Então, quando o Colégio Americano, quando a própria OMS, ou quando o Colégio Brasileiro de Fisiologia, ou qualquer outro colégio se fala sobre alguma recomendação, o Colégio Brasileiro de Cardiologia fala sobre uma recomendação, é uma recomendação. E essa recomendação, olha, eu estou aconselhando você. E como falam as pessoas, se conselho fosse bom, né? Uhum. Então, eu tenho que entender aquele conselho, eu tenho que ver se aquele conselho... Espera aí um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi. Então, eu tenho que fazer 30 minutos de exercício todos os dias? Sim. Por que eu tenho que fazer? Porque dessa forma você vai manter teu corpo ativo. Puxa, mas o que o exercício tem a ver com manter meu corpo ativo? E o que significa manter meu corpo ativo? O que é uma atividade leve? O que é uma atividade moderada? O que é uma atividade intensa? Todo esse entendimento, né, que as pessoas... Não, eu sei o que é. Então, pera aí um pouquinho. Então, para que existem profissionais que podem explicar para você e podem direcionar essas recomendações para se transformarem de fato em ações, né, que são práticas e que você vai poder fazer de fato e que elas também vão trazer para você bons resultados do ponto de vista da saúde. Eu ia perguntar isso. Essas recomendações, elas são válidas para todas as pessoas? Seria assim, né? Para todas as pessoas que querem se manter ativas? Porque ele está falando entre 18 e 60 anos, né? Mas ela vale para todo mundo, né? Sim, você tá pensando nessa corte porque, na verdade, é onde as pesquisas mais se centram. Sim, Mas hoje, por exemplo, para as cortes superiores, para quem tem mais de 65 anos, mais de 60 anos, cada vez mais nós temos recomendações também de exercícios, né, de atividades sendo realizadas todos os dias. Por quê? Porque nós temos perdas maiores, né, sobretudo perdas de capacidades físicas para as pessoas que são mais velhas. É quando o teu organismo está mais suscetível a essas perdas. Então, obviamente, para as pessoas mais velhas, essas recomendações ainda são mais importantes como recomendações. E, obviamente, o trabalho que essas pessoas necessitam precisa ser muito mais especializado, muito mais individualizado, porque pessoas mais velhas apresentam condições de saúde muito mais complexas do que pessoas jovens. Então, para você fazer propor essas atividades e enquadrá-las dentro da necessidade que aquela pessoa tem, você precisa ter muito mais conhecimento e também precisa ter muito mais cuidado no sentido de prescrever a atividade que de fato vai fazer ou vai trazer o resultado que a gente espera. Sim, e de novo eu entro nas recomendações, né? Que olhando a recomendação, 30 minutos de atividade leve ou moderada por dia, quem é que faz, né? Se você faz uma academia diariamente, uma academia 3 vezes por semana, que é a recomendação ali de exercícios mais intensos, tudo bem, mas as pessoas, eu acho que talvez até assuste as pessoas, falar, nossa, eu estou me enquadrando como sedentário, né? Eu achava que eu era ativo. Sei lá, eu ando em volta da quadra uma vez por dia, ou todos os dias eu dou uma volta de meia hora. Isso é uma atividade que seria... se enquadraria nesse sedentarismo? Essa pessoa que faz uma caminhada, que vai fazer umas atividades moderadas em casa, faz uma jardinagem, Então as pessoas falam, não, eu faço atividade, mas segundo as recomendações parece que não. Né? É muito importante que a gente tenha noção que o trabalho que a gente faz em casa, as atividades domésticas que a gente faz, elas são atividades. E atividades não são exercícios, são atividades. Por quê? Porque eu limpo o vidro um dia eu varro a calçada, um dia eu podo uma árvore, isso para quem mora em casa.
Para quem mora em apartamento, faz o quê? Tira o pó dos móveis, dá uma varridinha, coloca o robô para andar ali, põe a roupa na máquina e tira, pendura a roupa. Cozinha. Tá, cozinha. Essas atividades que te colocam, elas são simplesmente atividades, elas não estão contempladas como atividades que te tirem do sedentarismo. Né? Então, para você ter essas atividades, você tem que ter um determinado dispêndio, uma determinada intensidade, dispêndio de energia e determinada intensidade. Então, uma atividade, a gente vai ter a classificação das atividades como leves, como moderada e como intensa, e se a gente fosse falar de forma simples, uma atividade leve é aquela que você realiza e que consegue conversar tranquilamente. Tá. Uma atividade moderada é uma atividade que você realiza, mas que para a gente poder conversar, a conversa atrapalha a respiração. Eu tenho que meio que intercalar ali uma respirada, e estou falando com você, mas não consigo falar de forma contínua e tranquila. Legal. E uma atividade intensa é uma atividade na qual respirar é uma coisa, ou respira ou fala, entendeu? Você precisa se concentrar na tua respiração, porque o falar vai fazer com que você não articula a tua palavra, que ela é uma atividade intensa. Entendi. Entende? Isso é uma questão assim, para a gente entender isso. Obviamente, existem outras formas. Você vai ter a relação pela tua frequência cardíaca, você vai ter a relação por uma escala de esforço, mas para as pessoas entenderem isso, então quando ela está fazendo uma caminhada, que ela está fazendo uma caminhada em volta da quadra, ou no parque, ou mesmo no estacionamento do prédio, aquela caminhada normalmente é uma caminhada leve. Ela vai ter algum resultado sim para a sua aptidão e sobretudo para a aptidão cardiorrespiratória, mas para a condição geral do indivíduo ela vai ter pouca influência, tá certo? Uma caminhada mais intensa na qual você saia, que você sinta aquela, né, que você está num ritmo mais alto, uma velocidade ali que você tem que se concentrar para respirar, ela já é uma atividade que é muito mais condicionante para o teu sistema cardiorrespiratório. E daí, quando você vai para a corrida, você está partindo para uma atividade que pode ter um grau de intensidade maior e que pode se tornar uma corrida intensa, que você se concentra, que você não vai correr conversando com quem está do teu lado, e essa atividade pode ser uma atividade intensa para você. Nós estamos falando de uma atividade muito, muito, muito intensa, que é uma atividade na qual você faz por um curto período de tempo. A gente está falando de uma atividade que possa durar aí seus 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos. A caminhada é uma atividade interessante? É uma atividade interessante. Só que, obviamente, ela não vai atender a todas as necessidades que o indivíduo tem e ela não vai combater todas as perdas que nós temos na medida em que nós envelhecemos. Não obstante, hoje a gente sabe, até a gente já conversou sobre isso aqui no nosso podcast, que nós utilizamos o caminhar, né, a marcha como um padrão ouro de envelhecimento. Ou seja, a forma, o modo como a pessoa caminha, a velocidade com que ela caminha, indica para nós que somos especialistas, né, na gerontologia, que esse indivíduo é mais saudável física e mentalmente ou menos saudável física e mentalmente. Então, a velocidade da caminhada e a forma como essa caminhada é executada, ou seja, se o indivíduo não manca, se ele realiza todas as fases da marcha, se ele não tem oscilações laterais, se ele consegue ter uma boa cadência e um bom ritmo de passadas, se ele consegue caminhar numa velocidade que nós classificamos como uma velocidade adequada, que não indica que ele tem um risco aumentado de queda. Esses índices dão para nós condições de avaliar aquele indivíduo do ponto de vista funcional, do ponto de vista físico, né? E também hoje do ponto de vista da probabilidade dele ter algum déficit em outros sistemas. Por quê? Porque quando você caminha, se você parar para pensar, até hoje a gente discutiu isso na reunião com a equipe, o caminhar envolve diversos sistemas. O caminhar não envolve só o teu sistema músculo-esquelético. Ele envolve o teu sistema pulmonar, o cardiorrespiratório, o circulatório, o teu sistema nervoso central, o teu sistema endócrino, o teu sistema osteomioarticular. Então são muitos sistemas que estão envolvidos para você desempenhar a caminhada, que é uma atividade que teoricamente nos coloca em contato com tudo aquilo que podemos realizar. E quanto menor esse poder de caminhada, mais sedentário provavelmente eu vou ter aquele indivíduo, porque ele tem pouca capacidade para realizar qualquer atividade ou qualquer exercício que eu proponha para ele. Então, uma medida que a gente pode ter até para as pessoas, né,
que estão pensando, puxa, eu sou quão sedentário eu sou? É isso, a qualidade da sua marcha, a distância que você consegue caminhar, o quanto você é independente em fazer, puxa, eu vou sair daqui, estamos aqui sei lá, estamos aqui no Boa Vista, aqui em Curitiba, e vou caminhar até o Parque do Bacaxiri, da Rua Estados Unidos ao Parque do Bacaxiri. Eu consigo fazer isso? Eu tenho condições? Isso já é uma medida das tuas capacidades, tanto cardiorrespiratórias quanto de força, de coordenação e de outros sistemas que daí vão te ajudar a fazer ou que vão se integrar para a realização dessa tarefa. Eu pensando aqui, tem muita gente, né? Eu, inclusive, num passado mais recente, a gente achava que você é sedentário? Não, eu faço atividade, eu jogo bola uma vez por semana, ou sábado 2 vezes por semana eu jogo futebol, eu jogo um tênis, e daí a pessoa fala, não, eu faço atividade. Não, essas atividades esporádicas não contam, né? E além do que, veja, não é só o não contam, é que o jogar futebol é uma atividade que, veja, quando você pensa, não é uma atividade que você faça do ponto de vista do exercício, alguma coisa que seja controlada, alguma coisa que tenha um objetivo, é uma atividade recreativa. Então ela não é um exercício para que você se condicione. Inclusive, muitas vezes ele limita, porque você pode se lesionar, entende? Você pode ter uma série de problemas fazendo esse tipo de atividades. E quando a gente está falando do exercício, a gente está falando em situações no qual existe um método, existe um objetivo, existe uma intensidade, existe uma métrica. Para quê? Para que você possa avaliar a evolução ou o grau, né, de condicionamento daquela pessoa que está executando. E eu acho que também é importante a gente pensar que esse sedentarismo que a gente está discutindo não é apenas um sedentarismo físico, a gente está falando das recomendações para exercícios, mas hoje a gente sabe que o sedentarismo abrange outras áreas, e acho que até para a gente aprofundar naquela reflexão inicial lá que você fez daquelas 2 pessoas, né? Quando você pergunta qual delas teria maior qualidade de vida ou qual delas estaria melhor preparada, eu acho que esse seria o tópico. Quem se alimenta bem, quem tem um bom nível de aptidão física, quem realiza, tem uma boa qualidade de sono, está mais apta para quê dentro dos desafios que a vida tem. E eu acho que essa é uma condição que a gente também tem que abrir para que as pessoas façam essa reflexão. Eu ia perguntar justamente isso. A gente já discutiu isso outras vezes. A gente tem vários tipos de sedentarismo, né? Então, o sedentarismo, esse que a gente está falando, principalmente o sedentarismo físico, mas tem o sedentarismo mental, cognitivo, tem outros tipos de sedentarismo que as pessoas também se dão esse luxo, né? O cérebro tem essas coisas, né? A lei do menor esforço, a gente acaba... É muito cômodo ver assistir uma TV, assistir um filme, né? E não ler um livro, por exemplo. É muito cômodo a comida, você comer coisas processadas, mais rápidas, e você não fazer... a gente sempre dá a desculpa do tempo, mas é cômodo, né? É uma lei do menor esforço. Então, isso que você estava falando das histórias, as pessoas têm esse achar que ninguém é sedentário, né? As pessoas acham que elas não são sedentárias. E daí entra as crenças limitantes, né? Essas crenças limitantes, a gente tem chavões que acabam se traduzindo nessas crenças limitantes, que velho não aprende truque novo, que a vida começa depois dos 40. São chavões que encaixam justamente nas crenças limitantes, né? Essas... para que eu vou fazer exercício aos 70 anos, né? Porque qual o benefício que eu vou ter? Tal. Então as pessoas acabam associando muito talvez, acho que a parte física, mas tem uma parte mental. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu até separei um estudo que a gente já tinha falado, da prevenção, o sedentarismo como um fator de risco para saúde mental, né? A gente já tinha falado em outro podcast sobre isso, mas achei legal, né? Falar um pouquinho sobre isso, né? Então, vamos tentar
abordar esse tema por partes, né? Então, quando a gente está falando dessa condição que nós temos de sermos impelidos até socialmente a diminuirmos aquilo que fazemos na medida que envelhecemos, é uma condição que a gente tem que analisar hoje. Muitas pessoas deixam de fazer as coisas porque socialmente elas encontram um conforto e uma justificativa. Então, na medida que eu envelheço, que eu já não tenho mais uma cobrança muito grande, eu posso diminuir, eu posso dizer, não, agora eu já tenho 60, então eu não preciso mais aprender. Agora eu tenho 60, eu já não preciso mais fazer isso. A sociedade, não é uma crença, a sociedade mesmo justifica que você agora eu me aposentei. Agora eu só quero viajar. Agora eu só quero, agora eu vou dedicar mais tempo para dormir, para ficar em casa. E, na verdade, todas essas justificativas e até essa própria forma como a sociedade impele, né, o indivíduo, na medida que ele envelhece, a fazer menos ou a pensar menos em si, é uma questão que a gente tem que avaliar, porque não é que nós queremos que nunca as pessoas parem de fazer coisas, o que elas trabalhem até os 100, não é nada disso que a gente está falando. A gente está discutindo uma condição que o nosso cérebro, o nosso corpo, os nossos sistemas como biológicos precisam de alguns estímulos, tá certo? Então, por exemplo, para eu manter meu cérebro ativo, eu tenho que fazer atividades que estimulem o meu cérebro a ativar e a construir, né, redes ativas neuronais, a fazer modificações, a trabalhar, né, dentro de condições que sejam desafiadoras. Quanto menos eu faço isso, mais propenso, né, eu estou a perder capacidades de concentração, de abstração, de aprendizagem, de literacia. Então, o desafio cognitivo é muito importante, sobretudo numa sociedade que envelhece a passos muito largos, né, passos muito grandes, e que, além disso, a gente sabe que o número de casos de demência, né, tanto de Alzheimer quanto outras demências, é crescente na sociedade, e que nós vamos ter que aprender a conviver com isso, com pessoas que vão ter algum grau de demência, que vão continuar levando uma vida social, porque a gente não vai poder institucionalizar todas as pessoas. Essa ideia, agora eu vou colocar lá num lugar, porque não, a gente vai ter que aprender a conviver com essas pessoas. Inclusive são os modelos, né, de envelhecer que estão sendo discutidos hoje, que a gente tem que manter as pessoas em sociedade exatamente porque a sociedade tem que aprender a lidar com essas diferenças. Muitas pessoas têm algum grau de demência, nós temos pacientes aqui que têm algum grau de deficiência cognitiva, tem alguma demência, mas que continuam vivendo ativamente, que continuam tendo sua vida familiar, continuam participando dos programas. Por quê? Porque não é isso que os vai impedir, mas também, por outro lado, nós temos que continuar estimulando essas pessoas, estimulando a memória, estimulando a sua condição de continuar ativos dentro, né, do grupo social que eles participam. Então, quando a gente está falando desse sedentarismo, né, que o sedentarismo hoje é talvez o fator de risco isolado para o envelhecimento mais estudado. E por isso que a gente tem tanto resultado, né, quando se vê a mudança de conduta desse sedentarismo, sobretudo relacionado à atividade física, e como ele afeta diretamente, por exemplo, em quadros depressivos maiores, em quadros de isolamento social, que podem conduzir à demência. Então, por exemplo, quando a pessoa se torna ativa, quando ela participa, né, de exercícios, de grupos, essa condição de depressão ou mesmo a condição de isolamento social, ela é prevenida. E a pessoa passa a ter um objetivo a partir dessa convivência, a partir desses grupos que ela participa, e isso faz com que, obviamente, sejam combatidos esses problemas que estão tão atrelados a esse sedentarismo. Não obstante, quando a gente pensa, né, na condição até da aprendizagem, o importante hoje, a gente tem uma sociedade, né, que vive, né, com a tecnologia, que todo mundo discute tecnologia, mas a tecnologia que está mais acessível, que está assim na palma da mão de todos, é o celular.
E o celular hoje ele pode ser uma armadilha, porque as pessoas passam cada vez mais horas olhando as telas. Estatísticas mostram que o Brasil hoje, o tempo médio de tela do brasileiro é 5 horas e meia, 6 horas de tela por dia. E a gente não pode dizer se isso é bom ou é ruim. A gente não tá? sabe ainda, né? A gente não, mas o que a gente sabe sim é que se a minha atividade da mesma forma que, por exemplo, ficar 3, 4 horas na frente da televisão ou 5 ou 6 horas na frente do celular for uma atividade passiva, ela vai fazer mal para você. Se você ficar ali vendo vídeos, se você ficar vendo notícias e coisas que não te levam a lugar nenhum, você não está fazendo nada do ponto de vista ativo para o teu cérebro. Não obstante, se você está lendo um artigo, se você está escrevendo alguma coisa, se você está aprendendo um aplicativo de música e está aprendendo alguma coisa, um aplicativo de idiomas, esse é um tempo que talvez ativo e que você vai ter sim benefícios. A gente ainda vai ter que trabalhar com isso. Mas a gente sabe hoje que os idosos também estão indo para esse universo, né, da tecnologia e que muitas vezes esse tempo do celular somado ao tempo de televisão, somado ao tempo de uma atividade simplesmente do repouso, ele torna muito mais propenso esse indivíduo ao sedentarismo e o sedentarismo, daí um sedentarismo que vai se refletir num sedentarismo cognitivo, num sedentarismo social, porque ela vai ter menos relações sociais, ela vai ter menos interações sociais, vai ter menos rede, né, para conversar do ponto de vista real, não do ponto de vista virtual, aquelas pessoas que de fato vão dar o suporte, que vão dar ajuda, que vão conversar com elas, que vão fazê-las se tornar parte de uma comunidade. Essa somatória desses sedentarismos é que a gente precisa compreender para ter noção do impacto que ele tem na medida em que a gente envelhece. Uma coisa que você já tinha me falado em outro podcast, que o quanto... A gente falou do podcast das Zonas Azuis, o quanto a gente tem de sedentarismo na nossa vida, né? O quanto a gente tem de zona azul na nossa vida. Então, essa medida também é uma coisa legal para as pessoas terem noção, né? Quanto eu tenho de sedentário na minha vida, quanto eu tenho de atividade na minha vida. Isso. Né? Porque a gente não está falando que o sedentarismo, em algum grau, você vai ter, né? Você vai vai assistir um filme, vai ver uma Isso, série, mas é que veja, não é que um sedentarismo, algum grau de repouso, algum grau de tranquilidade, você não vai ficar correndo o dia todo. Isso. Mas é muito importante você colocar no seu dia a dia, ou colocar nas suas metas, nas suas resoluções, pensando em saúde, pensando em como eu quero estar, aonde eu quero chegar, como que eu quero estar. A gente falou, né, dessa preocupação com os anos finais da vida, né, ou com os anos a mais que eu tenho na vida. A gente não pode determinar quem vai viver 50, 60, 70, 80 ou 90. O que a gente sabe sim é que, até pela nossa experiência, aquelas pessoas que se cuidam, aquelas pessoas que adotam hábitos saudáveis, elas vivem melhor até os últimos anos e o tempo final da sua vida, elas vivem melhor. Com muita mais qualidade de vida e com muito menos tempo de dependência de terceiros. Essa é a condição. Eu acho que essa sua fala de como vai ser os últimos anos, né, os anos que você tem a mais de vida, eu acho que é definidor, né? Porque isso talvez vire um propósito para as pessoas entenderem, talvez não, né? Não sei. Que é um desafio, né? Quais são esses desafios de deixar de ser sedentário? Você ganhar anos a mais de vida, mas você ganhar anos com qualidade, né? Sem depender de ninguém. Você ter a sua liberdade, a sua saúde, o máximo de tempo preservada. Porque é isso que você sempre falou, né? Esse é o desafio. A gente não está, acho que, falando para ninguém ser atleta, né? Mas você ter esse tempo a mais de vida com qualidade. Então, não é um desafio, mas que benefício a pessoa tem ao trocar o sedentarismo por uma rotina um pouco mais ativa.
E quando a gente está falando, como você disse, não é que a gente gostaria que as pessoas se tornassem atletas, até porque para ser atleta você já tem que ter uma predisposição, né, para competir, para fazer uma atividade que tem que treinar mais teoricamente vai ter que treinar um pouco mais. Mas o que a gente está falando aqui é qual é o benefício que a pessoa tem quando ela tem 80 anos e ela inicia a prática de atividade física ou quando ela muda alguns hábitos, né, cotidianos, quando ela começa a se preocupar, puxa, meu esquecimento está um pouco maior, o que eu posso fazer? E muitas pessoas começam a se dar conta dessa condição, da perda de memória, encontram um amigo e diz, puxa, quem que era esse cara mesmo? Ou encontram uma pessoa mais que faz algum tempo que ela não vê, ela não lembra o nome, ela começa a se preocupar com aquilo, que relação eu faço, como é que eu penso nisso. Então, quais são os benefícios quando você começa a pensar, né, na tua saúde a partir dessa lógica de uma quebra de padrão de sedentarismo? Eu acho que o primeiro benefício é um comprometimento que você passa a ter com a tua saúde e a partir desse comprometimento você assume o controle de algumas coisas que normalmente você deixa de lado. É um desafio para quase todo mundo pensar em fazer algum tipo de exercício, pensar em fazer algum tipo de atividade que seja diferente. Então, uma atividade de aprender um instrumento musical, aprender a pintar, aprender a escrever. Não é que ela não saiba escrever, mas aprender a escrever coisas, né? Que ela pode escrever uma redação, escrever uma história, contar a história da sua vida, fazer o seu diário, escrever, aprender uma língua nova. Veja, os desafios cognitivos, os desafios sociais, né, de começar a frequentar um grupo diferente, né, que aprende alguma coisa ou que se reúne para discutir alguma coisa, um grupo, um clube de leitura, vai fazer uma atividade diferente, né, que vai encontrar pessoas até de diferentes idades. Tudo isso é desafiador. E que benefícios você tem? Os benefícios, você vai encontrar que a sua saúde vai ser a maior recompensa, vai ser a maior recompensada, a tua saúde vai melhorar, a sua saúde física, a sua saúde mental. E o que a gente pode dizer? Que mesmo para aquelas pessoas que iniciam tardiamente, porque a gente tem pessoas aqui na clínica que iniciaram a atividade muito tardiamente, aos 80, aos 85, aos 90, são pessoas que passaram uma vida sedentária. Mesmo essas pessoas encontram os benefícios de fazer atividade, porque elas sentem, né, como elas ganham essa autonomia e como elas ganham essa condição de, meu Deus, eventualmente libertar-se de dores, eventualmente sentir-se mais apta a fazer as coisas, se sentir-se mais seguras, mais donas de si. Eu acho que nada é mais importante, né, para nós do que a gente se sentir dono de si mesmo, a gente se sentir livre para tomar nossas decisões. Acho que é liberdade, né? Isso, né? Essa liberdade que você tem tendo essa saúde a mais, né? E fazendo, só pegando esse teu gancho, fazendo um link com outro podcast que a gente já tinha conversado, que você mesmo falou que o corpo é um movimento dependente, né? Então, seja o movimento de interação social, seja o movimento de você aprender coisas novas, seja o movimento físico, né? O corpo parado atrofia, né? Quando a gente deixa de usar qualquer parte, vai perdendo capacidades. Então, acho que isso é legal as pessoas entenderem. E essa mensagem eu acho que é interessante pensar nesse movimento para ter movimento no geral, né? Você tem um movimento para ter uma vida mais plena e saudável, né? Qualidade de vida. Todos, né? Todos nossos sistemas precisam, né, exatamente dessa condição de movimento. Como você falou, não pensar no movimento apenas como um movimento relacionado a exercício, mas o movimento relacionado à própria ação que você tem volitiva para fazer qualquer coisa, numa interação social, numa dança, no aprendizado de um instrumento musical, numa atividade de artesanato, numa atividade de voluntariado, em qualquer atividade você precisa disso, né? Você precisa dessa condição, e isso vai fazer com que esse movimento se integre, os diversos, né, movimentos, né? Esse movimento cognitivo, esse movimento social, e tirando, né, e colocando você de fato em sintonia
com a saúde, em sintonia com buscar alguma coisa que não seja ficar estagnado. A gente não pode confundir, né, o envelhecimento com estagnação. A gente deve pensar assim que os limites que a gente impõe muitas vezes são limites que vão prejudicar a nossa própria evolução. Então, no sentido de melhoria, de evolução, no sentido de até alcançar, né, esse envelhecimento funcional ativo, a gente ainda não tem parâmetros e padrões definidos. O importante é que as pessoas assumam, né, a sua responsabilidade no cuidado com a sua saúde, e muito desse cuidado passa exatamente por você, em primeiro lugar, entender o que é o sedentarismo, e em segundo lugar, romper, como você falou, essas crenças que limitam, né? E passar a ser um indivíduo muito mais ativo em todas as dimensões que conformam, né? O que nos conforma como seres humanos. Legal. É um assunto sempre muito extenso, acho que pode ter outros desdobramentos, né? A gente tem bastante coisa para falar, né? Mas a gente também já está com nosso tempo já bastante longo. Eu queria fechar com uma frase que eu tinha anotado para a gente falar no começo, mas achei legal falar no final, para deixar uma reflexão. Será que estamos vivendo muitos anos de vida ou vivendo o mesmo ano várias vezes? Então, acho que é uma coisa legal para as pessoas pensarem, né? Uhum. A gente repete padrões e a gente pode repetir padrões melhores, né? A gente pode mudar e quebrar esses padrões também, né? Eu acho que isso é importante. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem um comentário que ajuda o YouTube a distribuir para mais pessoas. Beleza? Tchau, Beleza, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.